Bom, dizem que a história é contada pelo lado dos vencedores, mas o Darcy Ribeiro aqui no livro O Povo Brasileiro decide contar a história um pouco pelo lado dos vencidos. Olá, eu sou a Luma Carneiro aqui do canal Novinhos no Café, que também tem um perfil no Insta. Por lá eu falo de todos os livros que eu li. Aqui eu só trago os que eu mais gostei. Então, por exemplo, por lá tem um post recente sobre o livro José, de Rubem Fonseca, que eu não vou trazer pra cá. Mas eu vou trazer pra cá em primeiro lugar porque eu gostei muito, e em segundo lugar porque faz parte dos 10 livros para o ano de 2026. Então eu traria de qualquer jeito. E de novo esse livro aqui que eu amei, apesar de não gostar de ser páginas brancas, gente. Pra que páginas brancas, sério? Estamos em 2026, mas enfim. Eu já peço para você então deixar o seu like, caso goste do vídeo, caso goste de outros conteúdos aqui do canal também, eu peço que você deixe então sua inscrição. E vamos à resenha. Bom, antes de qualquer outra coisa, eu devo dizer que a capa já é muito significativa, porque é uma parte, né, do quadro do retrato da Tarsila do Amaral chamada Os Trabalhadores. E como esse país foi formado na base de trabalho, seja trabalho escravo, né, seja trabalho dos próprios colonizadores também, seja o trabalho dos indígenas, dos trabalhos dos imigrantes que vieram depois, o nosso trabalho atual, o povo para trabalhar. Mas de fato, logo no início, o Darcy já vai dizer um pouco de como foi escrever esse livro, porque ele tentou escrever esse livro na juventude dele, se não me engano no exílio ou não lembro, agora já me falha a memória, mas que quando terminou, era uma coisa que ele tinha na cabeça e outra era o que ele estava vendo na frente dele. Ele falou, não é isso que eu queria ter feito. Então ele percebe que ele vai precisar voltar muito no tempo para começar a depois falar sobre esse período mais recente. Quando eu digo voltar muito, é voltar muito mesmo. Ele na verdade diz que entende que precisa criar um livro, criar não, né, mas fazer uma versão dele, talvez, enfim, da teoria da história, voltando 10 mil anos no tempo. Que é um outro livro dele, esse é o primeiro livro dele que eu li, tá? Então, mas em algum momento lerei esses outros aqui, que é O Processo, esse que fala de uma teoria da história geral. Depois ele falou que ele achou melhor falar sobre uma teoria da América, que é um outro livro dele. Esse, confesso que já... Na verdade, eu já vi O Processo também, mas esse aqui eu já vi mais vezes. Que é As Américas e a Civilização, ou as Civilizações. Mas enfim, esse vai falar sobre mais essa parte, né, do planeta, digamos assim. O terceiro livro é sobre uma teoria da cultura, sobre novas classes, estratificação social, coisas assim. Não sei quando leria esse outro, esses dois primeiros tenho mais vontade de ler, mas depois ele também vai dizer que ele vai ter um outro livro para falar sobre os indígenas exatamente, e depois o compêndio, ou o contrário, primeiro o compêndio, depois os índios. Agora já me compliquei na sequência. Mas que aí sim ele se sente mais preparado para escrever esse aqui, né? Até porque ele vai dizer o seguinte, eu fiquei muito doente, fiquei internado, enfim, e ele se deu conta da urgência que ele precisava de escrever esse que deveria, em tese, né, lá no plano inicial ser o primeiro, mas acabou sendo aí o sexto livro dele. Quer dizer, o sexto livro dele nessa sequência que ele veio fazendo, né? E ele fala, né, que se a gente deu conta de ler esse livro, se esse livro chegou em nossas mãos, é porque ele ficou bem, no final das contas. Mas, de fato, ele veio a falecer, então, em 1997. Ele acumulou vários cargos ao longo da sua vida, né? Chegou a ser ministro no governo de João Goulart, chegou a ser reitor de uma universidade, apesar de agora não lembrar exatamente qual é. Ele chegou também a ter alguns cargos que levavam em conta, obviamente, a proteção aos indígenas. E eu já quero dizer também, fazer um disclaimer aqui, que talvez mais cedo ou mais tarde eu vou acabar falando índio. Hoje em dia não se fala mais índio, né? A gente sabe que índio havia uma troca, uma confusão com o povo da Índia, os indianos e tal, e se fala indígena. E apesar de serem palavras muito parecidas, e durante algum tempo eu até fiquei, mas não é a mesma palavra, gente, índio, indígena. Indígena vem de uma palavra que significa originário daquela terra, daquele lugar ou daquele local. Juntei as duas palavras. Mas por isso que a gente usa indígena. Então, mas assim, gente, foi uma vida falando índio, eu, você, enfim, pessoas que nasceram no mínimo em 1990. Então é capaz de eu sem perceber falar índio, e eu já peço perdão por isso também. Mas eu acho que eu já estou me estendendo muito, né, nessa mini introdução, então vamos ao livro de fato. O livro começa, é claro, com a ideia de que o Brasil, a gente aprende isso na escola, ele vem, essa ideia de país, né, de nação, na verdade, ela é constituída na sua base por três matrizes, né, africana, a indígena e a portuguesa / europeia. A gente não fala mais exatamente de descobrimento do Brasil, porque o Brasil estava aqui, estava sendo povoado, tinha sua própria estrutura, seu próprio modo de estratificar a sociedade, mas então descobrimento não é uma palavra mais que a gente acha. Talvez a gente vá dizer invasão portuguesa, a chegada dos portugueses aqui, mas obviamente não existiam só formigas, né, da costa brasileira.
A minha primeira crítica, na verdade, a esse livro, e eu não sou uma mega conhecedora de história do Brasil, apesar de ler algumas coisas aqui e ali, é que o Darcy tem essa visão um pouco romantizada sobre os indígenas. É claro que é uma visão baseada, quer dizer, ele vai trazer muitos fatos e documentos e vai nos mostrar um pouco como era o dia a dia deles, mas é que ali você vê que ele pinta os índios, indígenas, vamos lá, com com esse viés quase que inocente, pueril, ou então todas aquelas tribos espalhadas, eles tinham um modo diferente de se espalhar, aquilo tudo quase como uma inocência edênica, sabe? Então, eu não concordo, até porque ele mesmo vai dizer, né? Ele vai detalhar um pouco esse processo do canibalismo, de como era feito. E é claro que você vai dizer, Luma, você está dizendo isso com o seu olhar do século XXI, mas ainda assim, gente, não dá para dizer que eles eram meros, quase seres semi-angelicais, sendo que, pera lá, o que eles faziam também, né? Vamos lá. Mas é fato que eles tinham o seu próprio modo de ser, né? Por exemplo, como eu falei agora, eles tinham um modo de se espalhar que não criava tantas hierarquias, porque eles se espalhavam mais se clonando do que outra coisa. Então eu gerava uma outra tribo, quer dizer, não uma outra tribo, mas uma outra aldeia, algo assim, que era basicamente igual a mim, até em nível de hierarquia. Então realmente era uma sociedade mais igualitária em certos sentidos. Existem outros estudos que vão jogar o número de indígenas na sua totalidade muito para baixo, até para não valorizar a própria terra daquela época. Mas, de acordo com os próprios estudos do Darcy, o material que ele colheu, ele vai chegar numa conclusão, numa estimativa, de que, em tese, ali por volta de 1500, haveria, então, mais ou menos 5 milhões de indígenas no Brasil. Por outro lado, a gente vai ter Espanha e Portugal saindo das garras dos muçulmanos, inaugurando mais essa coisa de monarquia nacional, né, de reconquistar, né, territórios que eles haviam perdidos, dessa expansão marítima, são potências, né, são as novas potências do globo. Então, eles obviamente precisam conquistar, você sabe que você mostra poder conquistando. Mas é preciso dizer também que eles precisavam disfarçar um pouco toda essa avidez. Então, eles vão ter esse objetivo de aumentar, né, o seu controle sobre outras partes do planeta, mas eles não podem chegar só dizendo aqui, né, estamos aqui e vamos dominar vocês. Então, o que acontece? Eles vão realmente pintar, né, esses objetivos com tintas religiosas, né? Por isso que, então, junto com eles, chega, por exemplo, a Companhia de Jesus aqui, os jesuítas, e que os jesuítas vão ter essa missão de trazer, então, o cristianismo para cá. É quase uma nova cruzada, né? Eles vão chegar aqui com a luz do novo mundo, ou uma nova salvação. E os próprios indígenas que estarão aqui, muitos vão achar que realmente aquele povo que está chegando é a representação de deuses, representação de algo superior, de outra esfera. Só que é muito estranho, né? Porque os indígenas aqui eram limpos, organizados, tudo e tal. E aí eu fico imaginando a cena deles vendo aquele bando de portugueses, de europeus, cheios de roupa, porque, né, sei lá como era exatamente o clima lá em 1500, e meses no navio, sabe? Aí como é o nome daquela doença que ataca os dentes? Eu esqueci. É escorbuto? Alguma coisa assim. Fedendo. Ai, eu fico imaginando, tipo, como é que você olha para aquele povo e acha que eles conseguem ainda ser superior a você. Enfim. E aí não é novidade, né? Que não só isso, como também esses europeus vêm trazer doenças aqui para os indígenas. Então a gente vai ter rapidamente aqueles 5 milhões que eu falei antes, eles vão ser dizimados sim, por causa de epidemias, por causa de guerra, né, para poder escravizar. Então esse número ele é reduzido, só pra gente ter uma ideia, assim, só para não esquecer, porque sabe, depois eu posso acabar esquecendo. Então a gente tem 5 milhões mais ou menos em 1500. Já em 1600 a gente vai ter 1 milhão a menos. Já em 1700, 2 milhões, ou seja, a metade já. Em 1800, 1 milhão. E de lá para cá veio caindo drasticamente e nas últimas décadas que vem assim, mas muito
de pouquinho em pouquinho, que esse número vem aumentando. É só para a gente ter uma ideia geral de como foi rápido, né? Você acabar realmente com uma, não vou dizer uma nação, mas um povo que já estava ali. E o Darcy Ribeiro vai dizer uma coisa que eu gostaria muito de ler, de saber mais a respeito mais para frente, que ele vai dizer que o próprio atraso do indígena, do povo indígena aqui no Brasil, o que, né, veio a ser chamado Brasil, ele foi o que fez com que esse povo perdurasse. Porque povos mais avançados, né, em várias áreas, no México e no Peru, não resistiram. Foram rapidamente dizimados, aí sim, dizimados. Mas voltando ao que eu estava falando, nessa coisa da Companhia de Jesus vir para cá, eles se deram muito bem, né, já que eles tinham que conquistar o índio como um novo cristão. Então eles fizeram uns redutos assim, né, para que esses índios fossem catequizados, indígenas fossem catequizados, e eram chamados então de missões. Essas missões jesuíticas, elas não duraram tanto tempo assim em relação à contrapartida delas em outros, né, que viriam a ser outros países aqui da América do Sul, como por exemplo o próprio Uruguai, porque ela não se deu muito bem, porque ela se deu muito bem. Vou explicar. A gente tem aqui, então, os exploradores, né, os europeus que vieram aqui para realmente explorar, para lucrar, de um lado, e a gente tem a companhia do outro. E também está se saindo bem, ela está conseguindo reunir muitos indígenas ali, seja as indígenas, os indígenas e as crianças, para que as próprias crianças já comecem a ter realmente esse cérebro mais inclinado, né, a essa religião. Só que esse indivíduo que foi para as missões, ele não está sendo usado pelo explorador ou pelo colonizador. Então, acaba que se você, né, companheiro de Jesus, se dá bem, os colonizadores vão perdendo, sei lá, mão de obra, né? Então, literalmente, o fato da companhia estar se saindo bem, sendo bem sucedida, deixa um pouco apertada a situação deles, né, dos portugueses no geral. Então, o que acontece? A própria coroa, que do início incentiva, ela não exatamente vai dizer se matem aí, né, resolvam vocês, mas aos poucos, indiretamente, ela vai retirando esses jesuítas daqui. Então, realmente, eles vão ser expulsos depois de algumas décadas. Mas, não sem antes, esses próprios indígenas que estavam sob controle das missões aqui no Brasil, eles vão ser, então, meio que entregues, tá? Eles vão ser alugados, mas esses alugados, assim, a gente sabe que vai ter controle, vai ter checagem? Não, né? Então eles vão ser meio que entregues de novo a esses próprios colonizadores que antes já usavam esses índios, aí sim eles alugavam, literalmente alugavam, né? Estou falando em termos aí de algum pagamento existia, para que esses índios indígenas participassem em outras lutas, né? Seja pela captura de outros indígenas selvagens, seja por outros motivos. Então, quando os jesuítas voltam a Portugal, esses indígenas vão para um caminho que já estava mais ou menos, né, trilhado, aberto. E aí ele vai falar também, aqui e ali é uma coisa que ele sempre volta a esse assunto, da diferença da colonização da América do Norte e da nossa. A gente entende, a gente lembra, né, na nossa época da escola, daquela diferença entre colônia de povoamento e colônia de exploração. O Brasil era mais isso mesmo, né? Eles chegam aqui, eles veem o que tem de bom aqui e querem extrair o melhor daqui para poder levar para a Europa. No caso da colonização da América do Norte, é uma coisa mais de... Existe um povo excedente da Europa e eles vão para o que seria, né? Porque viria a ser Estados Unidos, enfim, ou Canadá talvez, enfim. Mas o que acontece lá? Eles não querem sugar aquela terra, não. Aquela é a terra deles. Então o que eles querem, na verdade, é levar um pouco da Europa, ou o máximo que eles puderem, enfim, para essa nova terra. Então a própria relação deles com os povos originários ali é diferente. Aqui a gente vai ter o que ele chama de cultura do assimilacionismo, e lá vai ser mais a cultura do apartheid, né? Que é uma coisa de eu não quero saber nada de você, você fique para aí, eu fico para cá, a gente não se mistura, eu não quero exatamente te dizimar, mas a gente não vai ter esse contato tão próximo assim. E isso, obviamente, é ruim, mas o nosso assimilacionismo ao longo dos séculos ele também vai trazendo uma outra cara pra gente. O que à primeira vista é bom, porque você chega aqui, você tem um cruzamento mesmo de portugueses, de indígenas e de outros povos. Então você diz assim, não, aqui todo mundo é aceito, é o oba-oba, a gente assimila. Mas ao mesmo tempo, para você fazer parte dessa massa mais uniforme, você vai abrindo ou perdendo mão de particularidades do seu povo, né? Então, esse assimilacionismo, ele não deixa de ser uma certa forma de apagamento, né? A ponto de
o Darcy Ribeiro chamar, na verdade, esse assimilacionismo de uma tolerância opressiva. Porque isso tudo começa, né, com o cunhadismo, que também é uma forma dos portugueses fincarem ainda mais a garra aqui. Né? A gente vai ter um caso de um português aqui, que ele apareceu no outro livro que eu li, que é o... Ai, eu esqueci o nome do livro, do outro que eu li. Caramba! Eu vou colocar aqui na capa, mas se eu não me engano é desse livro que fala. Do João Ramalho, eu sou Ramalho, agora eu já não lembro. Mas ele é conhecido como Ramalho também. Porque ele é um português, gente, que assim, os portugueses... Ele mora aqui há anos no Brasil, ele chegou aqui antes de Cabral. E aí ele mora aqui há muito tempo, tem sua família aqui, e os portugueses têm medo dele, os indígenas também têm um pouquinho de medo dele. Eu falei, mano, que ser é esse, né? Que todo mundo se dobra a ele, né? Mas justamente ele chega aqui, faz família aqui, né? Constrói as suas pontes, as suas conexões aqui, e ele é imitado por muitos. Então essa coisa do cunhadismo, né? De você ter, como é que eu posso dizer, uma penetração, né? Nas próprias tribos indígenas, de você ter ligações, isso vai fazendo com que a sua voz seja mais ouvida também entre os indígenas, que você tenha a sua parte no meio deles. E obviamente que para eles só precisavam, gente, de uma brechinha para implodir a coisa. A gente vai ter, na verdade, o que Darcy Ribeiro vai falar, então, dessa gestação, né, de uma nova geração, na verdade, de um povo novo, né, é isso que ele vai dizer, na verdade, por isso que eu falei dos vencidos, né, que esse livro é um livro pelo ponto de vista dos vencidos, entre aspas, porque o Darcy Ribeiro, ele realmente diz que a gente teve uma vitória, que a gente veio com algo bom, né, que foi justamente não só um povo novo, mas um povo inédito, né? Que é o que viria a ser o que a gente é hoje. Ele começa, então, dizendo a nomenclatura que a gente entende, também de época de escola, né? Que são os mamelucos, que são justamente filhos, né, 99,9% das vezes, com pai português e mãe indígena. E é um povo que, de novo, ele não quer, quando eles começam a ter mais noção de si mesmos, eles não querem ser indígenas porque entendem que é um povo ultrapassado, mas eles também não são aceitos pelos portugueses, que seja porque eles têm família lá, seja porque você foi um caso de uma tarde só, não sei. Mas eles ficam nesse, não consigo ser em nenhum lugar, então preciso ser algo, nem que eu mesmo crie esse meu próprio algo. Então no início é isso, né? Vão ser chamados de mamelucos, porque, enfim, essa nomenclatura vem de um termo de escravo árabe que ele mesmo, em algum nível, depois de algum, como é que eu posso dizer, alguma ascensão ali na escala deles ali, ele era o capataz do seu próprio povo. E era mais ou menos isso que acontecia aqui então. O mameluco, ele trabalhava para os portugueses, na maioria das vezes, contra os indígenas, que ele era no mínimo metade indígena, né? Então ele era de uma certa forma o capataz do seu próprio povo também. Aquilo que acabava com o seu povo era ele que ia espalhar essa dominação que acabava com muito do que ele mesmo era, né? Mesmo que fosse em parte. O Darcy também passa, né, pelas companhias hereditárias para que aumentem, né, a economia brasileira, é importante para que também haja uma melhor administração, um melhor conhecimento sobre aquele lugar de novo, como a gente fala até hoje em dia, né, de dimensão continental. Esse mameluco, ele também vai ter o nome de Brasilíndio, eles vão se espalhando pela costa brasileira, chegam ao Nordeste, mais para frente, né, o Darcy aqui no livro começa uma outra seara que eu vou já explicar. Em alguns momentos desse livro, ele tá ali em 1500, 1600, um pouquinho de 1700, e de repente, às vezes, ele faz uma reflexão aqui mais pro nosso presente, ou pro presente dele, tá? Que o livro foi escrito, eu esqueci de dizer isso, o livro foi escrito em 1995, são alguns momentos em que esse livro me perde, assim, porque eu gosto muito de entender como é que funcionava, ou o que era que a gente vinha descobrindo, o que é que a gente vinha arquitetando nesses primeiros séculos. Quando é um passado muito recente, tipo século XX, eu já fico meio... Eu fico com preguiça, porque, na minha humilde opinião, o Darcy Ribeiro, ele vai dar umas panfletadas aqui. E ele não nega que ele dá essas panfletadas, sabe? Ele vai dizer um pouco que ele tem... a escrita dele tem um viés político também. Então, quando é muito recente, eu sinto que ele sente a necessidade de meter o bedelho dele. Não só de analisar de uma forma mais fria, de uma forma mais lógica, né? Mas como dizer algumas coisas que, no mínimo, hoje em dia, ou que seja 30, 40 anos atrás, você teria várias visões sem chegar numa conclusão. Né? Chega um momento que ele vai dizer que uma solução para o Brasil, que já deveria ter sido implantada e que já deveria ter sido implantada há muito tempo, é a reforma latifundiária,
que é uma coisa assim, gente, que eu não vou meter meus 2 centavos nesse assunto, mas ele mete. E mais, ele diz que é possível fazer uma reforma latifundiária pacífica. Eu digo, gente, como assim? Não é possível. Algumas horas você fica assim, caramba, é o mesmo que escreveu o resto do livro, porque o resto do livro é muito bom, mas esses momentos assim... Então, graças a Deus, esses momentos não duram muito, né? Rapidamente ele volta para o nosso processo de formação de um país. Né? E aí a população preta também vem chegando ao Brasil, mas só no século XVII a população preta a população preta de escravos consegue ser maior que a população de indígenas escravos. E que o indígena, então, passou a ser o escravo do pobre. Fiquei, caramba, cara. Porque ele chegava a custar só 1/5 do escravo preto. Meu Deus do céu. E também vai falar de alguns pormenores, né? De como, então, você conseguia passar um escravo, por exemplo, de pai para filho, né? E quase como se fosse um móvel, sabe? Uma herança. E também como... E aí, conforme essa população preta aumenta no Brasil, você talvez é levado a crer, a pensar que eles vão se unir e vão retomar ou tomar o controle da situação. Mas, na verdade, essas pessoas já chegavam aqui com dissidências da própria África. Lá eles já eram divididos. Então não há nenhum motivo para crer que ao chegarem aqui eles vão se unir para se rebelar contra, né, o poder e o controle. Então, na verdade, aqui mesmo os pretos falam outras línguas entre si, pensam de formas diferentes, não há uma união exata ou imediata sobre isso. Os indígenas, sim, né, até tentaram ali, quando era uma coisa mais voltada para eles, né, nas primeiras décadas, fizeram a Confederação de Tamoios, se não me engano, contaram com a ajuda francesa, mas eles ganhavam algumas guerras, mas como o Darcy Ribeiro diz, eles não tinham o luxo de poder perder nenhuma. Então, às vezes, eles vinham de um sucesso bacana, mas com o fato de perder uma já descamava tudo. Então, e os pretos nem a isso chegaram, né? Eles realmente eram um povo muito dividido e que tentaram aos poucos, na verdade, se abrasileirar também, para, sabe, reduzir qualquer coisa, porque como é dito aqui, em alguns momentos eles recebiam castigos não pelas coisas que eles haviam feito, mas para que eles não pensassem nem fazer alguma coisa. Ele vai dizer então que existiam 2 tipos de escravos nessa época, né, da população africana, que era o escravo boçal, que era aquele mais ligado à sua cultura, de não querendo perder a sua essência, né, do seu país, e o ladino, que era aquele que já estava mais maleável, aquele que já estava mais suscetível a entender os novos costumes, a entender como é que funcionava esse novo local, a se, sabe, como é que eu posso dizer, a se misturar logo. E falando em maleável, então a gente vai ter agora, então, tanto a população africana quanto o proto-brasileiro ou o brasilíndio sendo um povo maleável. E eles vão realmente espalhar, né, essa nova cultura, esses novos conceitos que estão sendo estabelecidos aqui no país. A ponto de o tupi, nos primeiros séculos, ser mais utilizado que o próprio português, coisa ou situação que só vai inverter no século XVIII. E o Brasil, então, na sua grande panela de assimilacionismo, Darcy Ribeiro vai dizer em diversos momentos, a gente vai tendo o deseuropeu entre nós, o desíndio e o desafro, né? Esse desde não ser, né? Então, o europeu chega aqui e vai deixando de ser europeu, porque nos momentos ele vai precisar ter sua família aqui, em certos momentos o descendente dele também vem para cá. Então, o afro também, quando chega aqui, vai deixar de ser afro, o índio vai deixando o índio vai deixando de ser índio, ou indígena, para que nesse deixar de ser o que eles eram, eles possam ser aquilo que ainda não existia, o brasileiro. Com isso, né, com essa complexidade toda, vão surgindo mais burocracias, mais agências de exploração aqui dentro, né, então mais os representantes, as casas comerciais. E tudo isso vai surgindo a necessidade de identificar o que está acontecendo aqui. Você não pode mais identificar, esse aqui é filho de índio com preto, esse aqui é filho de português. Não, você tem que deixar com que qualquer pessoa daquele lugar seja chamada de um jeito. E aí sim, então, eles vão começar a usar o nome, né, o substantivo brasileiro. E aí no início do século XVI, a gente também não pode esquecer do ouro, né? A gente viu 1000 novelas da Globo explorando esse tema e, obviamente, ouro, diamante, enfim, e obviamente com isso vem um daréu de gente pra cá, né? Durante um século, um pouco mais, gente, meu Deus do céu, aquilo era... Como é que ninguém pensava que um dia aquilo tudo ia acabar? Mas de fato acabou. Mas durante o apogeu, o quase declínio, enfim, o que é que foi feito? Na verdade, o que é que foi colhido, né? O montante que foi colhido.
E ele vai dizer o seguinte, vou chegar aqui. Cerca de ouro foram cerca de 1.000 toneladas. E em diamantes, 3 milhões de quilates, cujo valor total corresponde a 200 milhões de libras esterlinas, o equivalente a mais da metade das exportações de metais preciosos das Américas. Caramba! A região aurífera foi objeto da maior disputa que se deu no Brasil. Mas aí também, quando secou, né, ele vai dizer que houve esse espalhamento natural, houve a diáspora, como ele chama, natural também. Ele vai passar, então, mais um pouquinho para frente por Napoleão, e eu já cansei de fazer vídeo aqui de Napoleão. Não, quer dizer, não de Napoleão exatamente, não é isso. Mas da influência de Napoleão no reinado de Portugal, da fuga deles para cá. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre 1822, um sobre Dom Pedro I, e eu quero um dia reler 1808 para também fazer o de 1808, que é muito bom também. Mas, enfim, essa aí eu recomendo esses livros. Não vou entrar muito na seara de Dom Pedro I, porque eu já cansei de falar desse homem aqui. Mas vou dizer que ali por volta de 1800 a gente volta a ter 5 milhões de pessoas. Se em 1500 a gente tinha 5 milhões de indígenas, aqui a gente tem 5 milhões de pessoas, no geral, né? Seja de brasilíndios, seja da escravidão do povo africano, né? Dos escravos que chegam aqui, seja de próprios mais portugueses, enfim. Agora já é uma miscelânea, realmente. E quando a gente produzia muito para fora, né? Muito para fora. Ele vai dizer o seguinte, quando a gente estava começando a voltar a olhar para nós mesmos, surge o café. Surge o café e surge toda essa exportação, vai surgir também a borracha, enfim, e voltamos a olhar para fora novamente. E ele vai chamar um dado curioso, né, que a elite ela foi sendo elite durante essas transformações, né, as outras camadas sofriam, uma hora mais em cima, uma hora mais embaixo, uma hora ia por um caminho, uma hora ia por outro, mas as elites estavam sempre se mantendo, né, independente do cenário, independente do produto, que era o produto do momento. Curioso. Então ele sai ali do final do século XIX, volta ao século XX, vai falar dos imigrantes e vai falar de como os imigrantes não foram tão necessários para a formação do povo brasileiro ou para a cara do brasileiro quanto obviamente o próprio povo indígena, o próprio povo africano e o próprio povo, né, daquela primeira leva de portugueses. Porque quando eles chegaram aqui, esses novos imigrantes ali, né, se você viu Terra Nostra, você sabe do que eu estou falando, porque o Brasil já tinha cara de Brasil, o povo brasileiro já sabia como era ser brasileiro. Então eles vêm e eles, de novo, naquela panela do assimilacionismo, eles que entram e deixam para trás algumas coisas, né? Eles chegam aqui sabendo que eles têm que trabalhar, sabendo que lá na Europa, seja por questão de revolução, tudo e tal, eles não tinham mais espaço. Eles chegam aqui querendo trabalhar. A gente, não tão recentemente assim, vinha do fim da escravidão. Então, no segundo livro aqui, ele vai dizer que o ex-escravo ele não sabe ainda como se portar nessa seara de trabalho. E o imigrante ele já vem com essa ideia de ser assalariado, de saber que tem que produzir para o patrão. Então é mais fácil pegar logo eles. Então por isso eles vêm aos montes para cá. E ele começa a falar de coisas mais recentes de novo. E assim ainda tem sei lá quantas páginas, mano, 100 e poucas páginas. Eu não acredito que agora vai ser só século XX, em que eu nem sei as minhas opiniões ainda sobre o século XX. E pra minha sorte, quando eu achei que eu disse, meu Deus, o livro tava tão bom e agora ele só vai ladeira abaixo, o Darcy faz uma coisa muito boa. Ele vai dizer o seguinte, ok, falei um pouco desse povo, mas esse povo tá mais concentrado aqui. Esse povo, na verdade, se espalhou pelo Brasil. Esse mameluco, esse brasilíndio, ele foi sendo afastado, seja por missões, né, seja por fuga, mas ele foi chegando a novos lugares, às novas regiões. E em cada região, claro que da mistura do povo com a natureza, com o meio ambiente, com ideais, com as tribos que já estavam lá, com as necessidades do local, foi surgindo em cada lugar um povo diferente. Então ele vai dividir, na verdade, o Brasil em algumas regiões aqui agora e vai explicar como foi que esse povo foi se formando nessas regiões. Eu fiquei, que bom. Voltamos, então, a um tom que eu gosto mais desse livro aqui, honestamente. Eu vou falar rapidinho quais foram as regiões aqui que ele falou, mas eu não vou falar sobre todas, com muitos detalhes, porque eu estou aqui com 43 minutos, eu não sei se cortando que momento você está vendo desse vídeo, porque às vezes eu paro, dou uma olhada nas anotações, mas já estou aqui com 43 minutos. Então, se eu for falar sobre cada região, eu vou passar de 1h10 tranquilamente. O primeiro Brasil que ele cita aqui, e a expressão que ele utiliza, eu só vou utilizar ela uma vez, depois eu vou trocar, tá? Mas é para que a gente
tem esse trabalho de identificação. Eu sou daquelas que acredito que a gente pode melhorar, que a nossa linguagem pode melhorar e que a nossa linguagem pode não ser ofensiva, apenas isso. Mas aqui, para registro histórico, o Darcy Ribeiro utiliza a primeira parte do Brasil como Brasil crioulo. A gente sabe que essa palavra tem cargas, hoje em dia, racistas, então não utilizarei mais. Se você quiser, volte no tempo. Quer dizer, volte aqui no vídeo, o tempo aqui no vídeo para ver qual é o tema. Mas eu vou usar mais Brasil Afro, tá? Que é uma região do Nordeste, uma região açucareira, que foi a primeira região, sei lá, o primeiro produto que o português realmente percebeu que podia utilizar daqui do Brasil, explorar daqui do Brasil, que foi a cana-de-açúcar. Então, houve um forte desenvolvimento daquela região, de engenhos de açúcar, de grandes engenhos, de grandes senhores de engenho, de muito trabalho nos 50 primeiros anos. Porque depois ela também perde para os holandeses, que vão aprender a fazer, né, a consumir e a exportar também. Cana-de-açúcar também vai perder protagonismo para o ouro em 1700. Acho que também consegue fazer, como é que eu posso dizer, produtos mais locais, né, como a rapadura, como a cachaça. E vai diminuindo também. Esses senhores de engenho, eles vão começando a se tornar mais, eu não vou dizer figuras raras, mas assim, a relevância deles vai perdendo realmente peso ao longo, né, enfim, da passagem de tempo. E ele vai falar como eram então esses sistemas de fazenda, né, na época, e vai passar boas páginas realmente falando disso, da diferença de como era a produção, a convivência dos indivíduos ali nessas fazendas para o sistema feudal. Então é uma boa, se caso você queira saber mais a respeito, ler o livro. E com o passar do tempo, esse senhor de engenho, depois que aquilo ali vai ficando mais de uma forma mais amadora, mesmo enquanto outras coisas vão sendo desenvolvidas no país, ele vai para a capital ou para áreas mais desenvolvidas, não. Como eu disse, vai ser muito rápido. Em segundo lugar, então, ele vai para a minha região favorita, que é o Brasil Caboclo. Também é um termo assim tão legal, apesar de que aqui onde a gente mora, a gente até utilizar caboclo com uma outra ideia, um pouquinho mais cafona e tal. Mas enfim, outra questão. Eu sou, caso você não tenha percebido ainda, por algum motivo, eu sou de Belém do Pará, eu nasci aqui, cresci aqui, estou aqui. Então, obviamente, essa região, né, eu tenho um pouquinho mais de apego por ela e vou falar um pouquinho mais dela. Dela vou falar um pouquinho mais, nos outros é assim, só foi. Então, esse Brasil Caboclo, ele vai coincidir com o Brasil Borracha, né? Obviamente, Portugal também precisava definir suas fronteiras ali, povoar aquelas fronteiras. Então, manda-se gente para lá que vai se confrontar com as tribos também, que já estavam lá. Então, a gente vai ter de novo essa coisa do mestiço, né, do que não sabe ainda direito se anexa a um povo ou outro. Mas, de qualquer forma, também ali vão haver dissidências, enfim. Então, o ciclo da borracha chega, há essa exploração. A gente sabe que, na verdade, há quase praticamente 2 ciclos da borracha. A gente vai ter, então, o Teatro da Paz aqui, que em Belém do Pará é um símbolo áureo, né, desse momento. A gente vai ter a loja que se chama Paris na América. Então, olha a ideia do que a gente tinha, né, do que se queria para Belém naquele momento. Há uma lenda, agora, honestamente, não sei se é verdade, que Belém foi a primeira cidade a ter luz elétrica. Eu ouço isso desde criança. Eu vou pesquisar aqui no Gemini. Se for, a gente vai saber agora. Não foi a primeira, mas a segunda aqui, o Gemini, está entre a quinta e a sétima a receber. Então, estamos no menos no top 10, não estamos fazendo feio também. Na verdade, eu esqueci de dizer também que ali por volta de 1800, na verdade, muito, então, aquele povo do Brasil Afro, cerca ali de 500 mil, Darcy vai dizer, chegam à Amazônia com novas promessas ali, né? E, obviamente, de novo, há esse período dos seringais, mas também é um período de queda. E que muitos vão ficando por ali mesmo, vão se tornando os ribeirinhos, que é um termo que a gente usa muito até hoje aqui, que são realmente esse povo mais afastado, que vivem, assim, à beira dos rios e tal, porque também passa muito... Hoje em dia, obviamente que passa, mas naquela época era, assim, era o principal, né? Aqueles navios, talvez com produtos, com notícias, com comércio, enfim. Então, essas populações, conforme os seringais vão sendo abandonados, elas vão se aproximando mais dos rios. Passa-se a ter aquele povo ali. E também a queda desses seringais se deve ao fato de que o Oriente também começa a produzir a borracha sintética. Então, obviamente que, se você não sabe, demora muito para escolher, né, dos seringais todo o material lá, o látex lá, para produzir as borrachas. Então, realmente, essa questão ficou... como é que eu posso dizer? A gente tem que ter um nome para isso, quando você não consegue ser lucrativo. Hoje em dia ainda existe, mas como ele vai dizer aqui, quer dizer, eu não sei se ainda existe, mas em 1900, na década de 90 existia.
mas o que ele vai dizer aqui é que hoje existe, ou no mínimo na década de 90 existia, com auxílio estatal, porque se fosse só por isso mesmo, aquele povo estaria pior do que está. Não sei se outra solução poderia ser feita, enfim. E também vai falar um pouco dessa região do sincretismo indígena com católico, e é muito interessante aqui. Se você anda por aqui pelas ruas de Belém, isso é verdade até hoje, seja pelas nossas lendas, seja por uma voltinha ali no Ver o Peso para você ver algumas coisas, algumas ervas que a gente usa até hoje, um conhecimento da floresta, como não poderia deixar de ser, acredito, que... Olha, eu vou falar aqui uma coisa que eu não sei até que ponto eu banco, mas eu vou falar, que é que até a gente de Belém, da capital, tem mais noção de algumas coisas florestais do que o brasileiro médio. Ele vai falar um pouco então da cabanagem, que foi um movimento separatista que aconteceu aqui, mas que é um movimento que, segundo ele vai dizer, que não sabia se separar de fato, porque não sabia viver numa outra estrutura e não soube desenvolver essa outra estrutura. Então passou anos tendo vitórias, mas de novo, não podia se dar ao lucro de ter uma grande derrota. Então houve realmente muita perda de sangue, como é que eu posso dizer, um movimento que a gente estuda na escola aqui. A gente vai ter, então, até hoje, um monumento da cabanagem feito pelo Oscar Niemeyer, que fica numa das regiões mais movimentadas daqui de Belém, que é... Eu vou colocar uma foto aqui, mas eu lembro da explicação do professor de história, porque eu passava por aquilo, eu achava aquilo ali tão horroroso. Eu acho meio sem sentido, mas ao menos teve explicação, né, segundo o meu professor de história, que é uma coisa que sobe... Você está vendo aqui a imagem? Então ela vai subindo e depois ela tem uma certa... Como é que ficou? Eu esqueço as palavras na hora que eu vim gravar vídeo, gente. Mas ela para aqui, né? Ela fica um instante aqui. Que é o próprio movimento, né? Quando ele estanca aqui. E que depois ela continua subindo. Mas eu não sei se eu vou conseguir achar exatamente uma foto, mas tem um bloco no chão. Né? Ao mesmo tempo que ela sobe, essa parte final que sobe, ela é desfalcada de um pedaço que caiu no chão. Então é mais ou menos isso, né? A ideia, o nascimento, né, da cabanagem, depois ali aquele conflito de guerra, tudo e tal, enfim, se vai, não fica, não sei, né? E essa subida final e esse bloco que cai é obviamente a parte da derrota ou a parte que ficou para trás da cabanagem, mas é que a ideia nunca morre. Mais ou menos isso, tá? O professor de história saberia explicar muito melhor que eu. Ele também vai falar da balaiada no Maranhão, conheço menos, mas vai falar também que houve muito ex-índio ali, né? Muito mameluco, assim, né? Nessa ideia né? Não sei o que eu sou aqui, mas tô lutando contra alguém, né? Alguém que faz parte de mim também, de uma certa forma, esse povo faz parte de mim. Então, é uma região mais esquecida, mais sofrida mesmo. Eu acho que Norte e Nordeste estão aí em pé de guerra para ver qual é a região mais esquecida do Brasil. Mas enfim, ao menos além da borracha aqui também, durante muito tempo, houve uma maior colheita de arroz, de arroz do que? De cacau e de mais alguma coisa, gente. O que é? Algodão, obviamente algodão. Ele continua também falando, agora eu vou voltar a falar rápido e correndo depressa. Ele vai falar do Brasil sertanejo. Ele vai falar então do Brasil sertanejo, né, daquela região central, meio oeste, enfim, vai falar do gado, da importância do gado, do couro, e como na verdade isso surge mais associado ao engenho, mas vai criando a sua própria independência de forma mais igualitária. É claro que há hierarquias, obviamente, mas aquela opressão toda que se vê no engenho não se vê nessas regiões mais, enfim, de agropecuária. Há uma divisão mais de brancos e pobres, sabe? É mais nesse sentido. E obviamente que vão surgindo os coronéis, né? Nessas mini lutas vão se fazendo pequenos poderes, que vão se tornando grandes poderes, que vão se tornando coronéis, que vão aprendendo a usufruir, não, a explorar até a própria seca em benefício próprio, que vão aprendendo a chegar na política e então vão fazendo leis que beneficiem a si mesmos, enfim. Ele vai falar de Antônio Conselheiro, vai falar do cangaço, né, incentivado pela brutalidade daquela região. É difícil um pouco de ler, sabe? Que você fica assim, cara, ali é mais na carnificina, eu sinto que é uma região de mais carnificina mesmo. Né? E aí ele vai dizer que essa é uma região hoje em dia que tem suas esperanças mais voltadas para a soja, para o trigo, acho que é isso, e que os fazendeiros sulinos estão indo mais para lá, né? Então estão recebendo mais esse incentivo de maquinaria, de conhecimento e tudo e tal. Vai para o Brasil caipira, né? Que a população caipira foi uma região ali, né, da parte de São Paulo, e tudo e tal, que foi uma região um pouco mais esquecida ali nas primeiras décadas, né? Tava todo mundo indo atrás de, né, os bandeirantes, indo e se espalhando, tudo e tal, mas ali
a princípio, era um lugar onde você alugava pessoas para que essas pessoas fossem participar dessas missões à distância. Então, demorou um pouco aquela própria região ser desenvolvida. O ouro vai ajudar mais nisso, né? Mais nessa fixação ali naquele território, porque antes era uma coisa mais de Minas também, eles ajudavam também até em algumas missões no Paraguai. Era um povo assim que, né, era quase um pau pra toda obra. Vai falar um pouco então de Tiradentes, vai falar que o ouro minguou, mas que a burocracia ficou, né? A burocracia sempre fica, gente. Não tem mais nada ali pra explorar, mas a burocracia tá lá. É impressionante, é uma lição de vida. Toda vez que ele passa um pouco pela burocracia, a gente fica, mano, não mudou nada. Por último, o sul, que é meio parecido com o norte, tá? Foi uma questão de, novo, delimitar fronteiras, a gente sabe. Que toda vez eu quero falar religião, aquela região do Rio Prata foi uma área de longas batalhas, né? De longos entraves, então eles precisavam colocar gente ali. E vai falar então da Farroupilha. A gente vê esses movimentos ao longo de onde o indivíduo nascido no Brasil chegava, lá chegava uma revolução para se ser até mesmo daquele local, daquele jeito, né? Seja cabanagem, seja Farroupilha, seja balaiada, seja enfim, a Revolução de Tiradentes, do Antônio Conselheiro. Caramba, cara, Confidência Mineira, eu esqueci de falar, né? O nome, né? Confidência Mineira, um cangaço ali. Então, houve muitas formas de ser, ou de se tentar ser, né, no Brasil. E aí, sobre o Sul, tipo, eu acho que ele resumiu bem aqui, então eu já vou emendar aqui no próprio resumo do Darcy. Somam-se, assim, 3 fatores na formação da matriz gaúcha. Primeiro, a existência do rebanho de ninguém sobre terra de ninguém. Segundo, a especialização mercantil na sua exploração. Terceiro, o grau de europeização de uma parcela mestiça desse contingente, que a fazia carente de artigos de importação e capaz de estabelecer um sistema de intercâmbio para trocar couros por manufaturas. Então, os primeiros que chegam ali no sul são os paulistas. Porque, de novo, eles eram bandeirantes, eles eram bons de levar a missão adiante, de estar sob uma bandeira. Então, eles chegam ali, criam gado para importar também para outras regiões, exportar, mas enfim, dentro do próprio Brasil, né? Mas levar para outras regiões, enfim. Ele volta a dizer, né, um pouco mais no final, que o Brasil, nesses últimos tempos, ele não é um país com lutas étnicas, mas em si de lutas de esferas sociais, né? Então essa coisa do pobre, do rico, ela é muito mais, em certo nível, separatista do que né, se você tem a origem indígena, se você tem na sua família mais parte de matriz africana e assim por diante. E aqui mais para o final ele vai dizer um trecho que eu também queria ler, que é o seguinte: os outros latino-americanos são, como nós mesmos, povos novos em fazimento. Tarefa infinitamente mais complexa, porque uma coisa é reproduzir no além-mar o mundo insosso europeu. Outra é o drama de refundir altas civilizações. Um terceiro desafio, muito diferente, é o nosso, de reinventar o humano, criando um novo gênero de gente, diferentes de quantas haja. Então, realmente, não foi só criado, como eu falei lá no início, é um povo novo porque está ali, mas é criado um povo inédito. Tanto é que no final ele também vai dizer que é uma coisa que realmente é para se considerar, né? Que um país desse tamanho, a gente não tem grandes guerras de independência hoje em dia. Eu já não lembro mais onde que eu li, que realmente ali no período do Império, cara, deve ter sido um dos momentos mais críticos onde o Brasil poderia ter se fragmentado. E pelo contrário, como aconteceu com o resto aqui da América Espanhola, não, da América Latina. E da América Espanhola também, enfim. Mas o Brasil não. O Brasil ele conseguiu se manter. Obviamente, como eu falei, né, em outro momento no vídeo, para haver essa uniformidade, algumas coisas a gente teve que excluir. E a gente paga também as consequências de ter excluído certas coisas essenciais para certos povos. Mas que é curioso ver hoje, né? É claro que tem gente lesada em tudo que é canto. Então, eu acredito que no sul do Brasil é mais conhecido por ser uma região mais separatista, mas é uma coisa, posso estar enganada, mas eu acho que é uma coisa assim tão quase que sonhadora, sabe? Uma coisa mais idealizada. Ninguém tá realmente juntando os esforços para separar o sul do restante do país. Então, nesse contexto, quando a gente pega ou quando a gente entra em comparação com outras regiões de outros países, que realmente há uma luta, há uma divisão, há uma não identificação, né? Eu acho isso incrível, gente, incrível.
como o país do tamanho que a gente tem, a gente fala português tranquilamente, do norte ao sul. É claro que, por exemplo, se eu falar um égua, né, o sul vai achar que eu estou falando de uma égua e um belenense nem vai ligar. E, obviamente, que o sul também tem as suas gírias e tal. Mas, no geral, a gente se entende tranquilamente, do norte ao sul do país, do Oiapoque ao Chuí. Esse é o Brasil, esse é o povo brasileiro unido que o Darcy Ribeiro fala. Não que a gente realmente está todo mundo de mãos dadas em todos os assuntos tópicos, não é isso. Mas, no geral, realmente, sabe, toda vez que eu paro, eu digo, gente, tem países 1000 vezes menores que a gente e que dentro do país há divisões muito mais severas. Como? Mas assim, gente, ainda ficou muita coisa de fora, infelizmente, né? Eu nem, por exemplo, falei da influência do Império Romano na Europa, mais especificamente ali naquele reino da Península Ibérica, ali naquela parte da Península Ibérica, e como a gente, né, tem um pouco disso também na gente, que é uma linha de pensamento que o Darcy Ribeiro também traz aqui, muito bacana. Mas, enfim, tive que fazer escolhas, tive que fazer cortes aqui. Ficou muita coisa de fora realmente, mas assim, se você não banca ainda ler um livro, porque esse livro aqui realmente, ao menos pra mim, gente, que não sou acostumada a ler livro de sociologia, livro desses estudos assim, mais, né, sobre um país e tal, foi um pouco difícil pra mim. Algumas partes aqui eu falei assim, ok, a Luma do Futuro vai entender melhor essa parte aqui. Nós vamos continuar lendo normalmente, Luma, né? Guarda isso aqui para uma futura releitura. Mas, no geral, eu gostei muito desse livro aqui. Mas se você não banca ainda ou não quer bancar, tem um documentário compactado sobre esse livro aqui de meia hora, 40 minutos aqui no YouTube. Tem um documentário de 10 episódios também sobre esse livro, o próprio Darcy comentando. Vai ter umas coisas de música ali, vai ter um Chico Buarque, que eu também não tanco muito. Mas, enfim, no geral é muito bom, assim, sabe? É uma boa representação do livro, da obra. Foi filmado, produzido, enfim, há um tempo antes do Darcy morrer. Então, realmente, nem ele muito queria participar, mas convenceram ele a isso. Então, é muito bom também. Mas fica aqui a recomendação. Eu sei que não fiz jus nem sequer ao documentário, quem dirá o livro, mas tá aqui a minha, como é que eu posso dizer, o meu entendimento sobre esse livro. E a gente se vê numa próxima, então. Até mais.